Fala, discípulos, tudo bem? O discipulado de hoje envolve o seguinte. Nós estamos entrando no capítulo 3 de Provérbios, nós estamos ensinando todo o livro de Provérbios, e ele diz assim: Meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do seu pescoço e escreva-os no fundo do teu coração. Queridos, eu vou ficar aqui, nós vamos depois dar continuação, amanhã. Esse discipulado de hoje está falando um pouco sobre a questão da bondade e lealdade. Presta bem atenção, você como servo de Deus, você como filho de Deus, deve seguir esse conselho do Senhor. Ele está dizendo para você, não abandone a fidelidade e a bondade. Isso significa que todas as vezes que alguém olhar para você, é como alguém que olha para um pé de manga. Alguém que olha para o pé de manga, vê aquelas mangueiras, espera o que no pé de manga? Encontrar manga, né? O cara chega no pé de abacate, ele vai encontrar o que no pé de abacate? Abacate, não é? Então, quando alguém olhar para você, ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar frutos de bondade, fruto de lealdade. Você vai se tornar uma pessoa confiável, acreditável, cheio de credibilidade, pessoa em que as pessoas podem chegar perto e colher o fruto de atos bons, o fruto de fidelidade. Por quê? Porque, na verdade, você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, uma pessoa guiada por Deus. Então, você entendeu o que eu disse? O teu fruto, pessoas quando pensar em bondade, imagina quando alguém pensar em uma coisa boa, pensar em você. Imagina quando alguém pensar em uma pessoa fiel. Você conhece alguém fiel? Sei quem é fiel. Eu conheço uma história que há muitos anos atrás, isso foi verdade mesmo, uma grande empresa, tinha um homem que trabalhava num determinado setor, onde era necessário fazer algumas articulações financeiras, né? A empresa fazia. E aquele homem, ele não estava agradando o dono da empresa. Por quê? Porque, às vezes, ele na verdade, sempre foi honesto, sempre foi decente, sempre foi justo, sempre foi correto, aquela pessoa muito justa, muito correta, cristão, servo de Deus, não ia se corromper. E aquele patrão, ele queria que de vez em quando aquele cara desse uma volta no governo com fiscalização, desse uma volta nas pessoas, que ele sempre tirasse proveito de alguma forma para poder enriquecer mais aquela empresa. E aquele patrão fez o quê? Mandou aquele cara embora, sabe? Mandou aquele cara embora. E aquela empresa, dias depois, faliu. E ele, aquele dono da empresa, ele foi convidado, né, porque ele era uma pessoa competente, ele foi chamado para trabalhar numa empresa muito grande, enorme, de um potencial gigantesco. E havia aquele setor, o mesmo setor que aquele irmão trabalhava, aquele setor estava um espaço ocioso ali, porque eles precisavam de alguém com urgência naquele setor. E o salário seria muito bom, muito alto. E aí o dono da empresa chamou aquele cidadão, né, que perderam a empresa por causa da desonestidade, e falou assim, cara, eu preciso achar alguém aqui que seja honesto ao extremo. E aquele cara falou, eu conheço a pessoa, conheço a pessoa, trabalhou para mim. Se eu tivesse seguido ele, a minha empresa não tinha falido. E eles chamaram aquele homem está desempregado de algum tempo, mas Deus estava sustentando a vida dele, e aquele homem foi levado para aquele emprego, para aquele setor daquela empresa, e passou a trabalhar lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Não troque a honestidade, a decência, a bondade por nada nesse mundo. Ainda que você veja ali, acolá, alguém ali que faz errado, se dá bem, ainda que as pessoas estejam se dando bem de todos os lados. Quando você age segundo os princípios de Deus, Deus cuida de você e Deus é sério e responsável com a tua vida, tá bom? Esse é o discipulado de hoje. Deus te abençoe, discípulo.